O Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Jesus na casa de um fariseu. E aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabat, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E eles calaram-se. E tomando-o, ele o curou e o deixou ir. E perguntou-lhes, dizendo: Qual será de vós que, tendo um jumento ou boi, que caindo em um poço, não o retira imediatamente no dia do Shabat? E novamente eles não puderam lhe responder acerca dessas coisas. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes: Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e, vindo o que convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este homem, e então, com vergonha, tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: Amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. E ele disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: Abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. E, vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa e filhos, e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo.
E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com o que se há de temperar? Nem servirá para a terra nem para o adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lucas, capítulo 15. A parábola da ovelha perdida. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão,
E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado.